Capítulo 161, Capítulo 159. O Capitão Frio recostou-se no quarto de motel mal iluminado, sua aparência gélida traindo a animação que brilhava em seus olhos. Então, que horas vamos começar esse show? Perguntou ele, um raro lampejo de entusiasmo rompendo sua frieza. Tom, sempre o planejador, olhou para a planta na pequena mesa entre eles, uma sala de guerra improvisada em meio aos preparativos secretos. Você parece muito animado. Isso é quase incomum para você, comentou, com sua mente analítica sempre em ação. O sorriso de Cold se alargou quando ele respondeu, seria difícil não ficar animado. Faz tanto tempo que não participo de um roubo. Você sabe como é a sensação de não roubar nada por tanto tempo? Tom fez uma pausa, virando-se para Léo com um olhar intenso e calculista. Não. Não, eu não acho, disse ele com um claro toque de sarcasmo, a voz tingida com leve divertimento, mas pelo jeito que você está agindo, eu diria que é quase como se você tivesse privado um viciado em drogas de êxtase por alguns meses. Uma risada escapou dos lábios do Capitão Frio. Eu não usaria esse tipo de exemplo, mas você entendeu. Ele pegou um desenho meticulosamente elaborado em sua bolsa e o colocou sobre a mesa. Tom inclinou-se para a frente para estudar a planta. Espero que você não tenha envolvido Eatvav neste trabalho. O Capitão Frio balançou a cabeça categoricamente. Não, de jeito nenhum eu envolveria o Mickey nesse tipo de trabalho. Ele é muito barulhento para isso, e pode acabar roubando tudo. Não queremos atenção desnecessária, só precisamos entrar e sair de lá com o nosso pacote. Léo observou as plantas, impressionado com a engenhosidade de Tom. As plantas da mansão Luthor são mantidas em sigilo e são inacessíveis, mas com imagens de satélite e alguns drones, você conseguiu esboçar a planta como sempre. O Capitão Frio ergueu a cabeça, encarando Tom com determinação inabalável. Você ainda não me disse o que realmente queremos. Fiquei animado porque sempre quis roubar a mansão Luthor, mas me diga o que vocês realmente querem. Ciente da importância da confiança em sua área de atuação, Tom decidiu ser direto. Preciso de informações do computador pessoal do Lex, que ele guarda no quarto ou no escritório. Vocês vão recuperá-las para mim, porque desta vez não estarei com vocês. A expressão do Capitão Frio mudou, um toque de nostalgia em sua voz quando ele perguntou, espere, você não vai participar do assalto como nos velhos tempos? Tom explicou, há uma conferência de imprensa hoje, e como não podemos prever os movimentos de Lex, vou tentar atrasá-lo o máximo possível. Parece certo, concordou o Capitão Frio. Mas como posso saber qual arquivo você está procurando? Tom o tranquilizou, não se preocupe com isso. Vou te dar um pendrive que vai extrair todas as informações relacionadas ao que eu preciso saber. Eu não gostaria de coletar informações que não me dizem respeito, considerando a loucura que se passa na cabeça do Lex. Lex, um louco conhecido por seus experimentos desumanos, não era alguém para ser subestimado. O Capitão Frio ponderou, pelas pequenas anotações que você fez nas plantas, parece que a segurança não será um grande desafio. Tom concordou, sim, Lex é tão arrogante que confia principalmente em segurança tecnológica e em uma equipe de segurança humana. Quando tinha um exército de meta-humanos à sua disposição, acreditava que ninguém conseguiria assassiná-lo. Só uma pessoa irracional teria a coragem de roubar algo da mansão Luthor. O sorriso travesso do Capitão Frio reapareceu. Acho que nós dois somos uns sujeitos irracionais, disse ele com um brilho nos olhos. Só quem é louco o suficiente tem a verdadeira liberdade de fazer o que quiser neste mundo. Tom assentiu com a cabeça, reconhecendo a imprudência que ambos compartilhavam. É verdade, isso é algo que eu percebi. Contate os rapazes, está quase na hora. Lex Luthor, o astuto gênio do crime, estava confiante no púlpito, o anúncio de sua candidatura presidencial uma farsa elaborada, uma mera formalidade antes de reivindicar o cargo que já lhe pertencia. Seu plano meticulosamente orquestrado posicionara como mestre dos fantoches, com dois concorrentes involuntários dançando em seus fios. Diante de uma multidão de repórteres ansiosos, com as mãos erguidas, ele notou Lois Lane entre eles e não resistiu à tentação de provocá-la. Sim, Lois, minha repórter favorita, disse ele com um sorriso presunçoso.
Lois, imperturbável, disparou uma pergunta incisiva, seu olhar penetrante encarando Lex. O que você tem a dizer sobre a sua repentina parceria com o Superman? O relacionamento tenso entre eles havia se tornado assunto de grande interesse público desde o retorno do Superman após seu cativeiro por Lex. Lex tentou se esquivar, suas palavras repletas de ambiguidade astuta. Você poderia reformular a pergunta? Não entendi o que você está tentando dizer. Lois insistiu, com um tom inflexível. Quer dizer, todos nós sabemos que você e o Superman parecem ter uma relação de gato e rato nesta cidade de Metrópolis. De repente, ele decide se aliar a uma criminosa como você. Lex, o orador consumado, fez uma pausa para criar suspense antes de continuar. Ah, Lois, sempre com a língua mais afiada. Admito que cometi alguns erros no passado, mas é justamente por isso que estou concorrendo à presidência. Eu mudei e quero retribuir tudo ao povo desta cidade e a este país. Ele colocou a mão sobre o coração, um gesto de sinceridade, e continuou. O Superman viu que sou um homem mudado e agora apoia totalmente minha decisão de tornar este país um lugar melhor e mais seguro, apoiando, portanto, minha campanha. A plateia respondeu com uma salva de palmas, validando a narrativa habilmente construída por Lex. Lois tinha mais perguntas, mas Lex preferiu falar apenas com ela novamente. Sim, Lois. Ela prosseguiu com uma pergunta desafiadora. Há rumores de que você é capaz de manipular a mente das pessoas e dobrar a vontade delas para que se alinhe à sua. Muitos dizem que foi isso que você fez com o Superman. O que você tem a dizer sobre isso? Lex, confiante e sereno, rebateu. Como você acabou de dizer, são apenas rumores. A LexCorp pode ser tecnologicamente avançada, mas não possuímos os meios para manipular a mente de uma pessoa, muito menos a do próprio Homem de Aço. A sala se transformou em uma cacofonia de repórteres disputando a atenção. Calma, um de cada vez, Lex tentou restabelecer a ordem. Mas, de repente, uma forte rajada de vento varreu a sala, lançando arquivos pelos ares e causando um pequeno tornado. O pânico se instaurou, com os repórteres lutando para manter a compostura. A equipe de segurança de Lex agiu rapidamente para evacuá-lo quando uma voz imponente ecoou em meio ao tumulto. Vamos, Sr. Luthor, não precisa ir embora. A noite ainda é uma criança. O vento acalmou e a multidão procurou a origem da voz. Para sua surpresa, uma figura vestida de preto sentou-se com segurança na plataforma, com as pernas cruzadas sobre uma mesa que havia trazido consigo. Os repórteres suspiraram e murmuraram em meio ao medo e à surpresa. É o criminoso com a maior recompensa. O que ele está fazendo aqui? Perguntou uma voz desconhecida em tom baixo. Como ele entrou aqui? Os sussurros vinham de todos os cantos. Ele foi o responsável pela confusão. Por que ele apareceu aqui? Ele é um criminoso procurado. Eles continuaram com os murmúrios, mas ele não lhes deu atenção. Lex, no entanto, manteve um sorriso malicioso, intrigado com a aparência audaciosa de Ace, o tirano. Por que o senhor não se senta, Sr. Luthor? Tenho algumas coisas interessantes a dizer. A sala prendeu a respiração enquanto um tenso encontro entre o mentor e o criminoso enigmático começava, preparando o terreno para uma reviravolta fascinante no drama que estava prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 162, Capítulo 160. Naquela noite fria e tensa, uma atmosfera eletrizante tomou conta do auditório, preparando o terreno para um confronto potencialmente explosivo. O infame criminoso conhecido como Ace estava no prédio, e corriam rumores de que a polícia se preparava para prendê-lo, prevendo uma forte resistência. Um repórter nervoso não conseguiu conter o medo e gritou: "O que o criminoso com a maior recompensa está fazendo aqui, de todos os lugares?" A mera presença de Ace lhe causava arrepios. Lex Luthor, o bilionário gênio do mal, aproveitou a oportunidade para levar adiante seus próprios planos. Tentando manipular os pensamentos de Ace, ele discretamente sondou suas fraquezas, na esperança de transformá-lo em um de seus fantoches.
Lois Lane, sempre a repórter intrépida, aproximou-se de Ace, determinada a entrevistá-lo, e não deu atenção a Alex. Ela sacou sua caneta e bloco de notas, pronta para arrancar a verdade de Ace. Você é um homem difícil de encontrar, comentou ela. Ace, exibindo um ar de calma e charme, respondeu, bem, afinal, sou considerado um homem muito perigoso e, para piorar a situação, há uma quantia exorbitante de dinheiro pela minha cabeça. Não posso sair por aí como vocês fazem. Enquanto Ace e Lois conversavam, Lex lutava com um dispositivo incomum, semelhante a um Bluetooth, em seu ouvido. Ele pressionava com mais e mais força, mas não conseguia penetrar as formidáveis defesas mentais de Ace. Parecia que a mente de Ace era uma fortaleza mais impenetrável até mesmo que a do Superman. Lois insistiu. Então, por que uma pessoa tão poderosa quanto você decidiria seguir o caminho do crime quando é claramente capaz de salvar e proteger a vida das pessoas? Ace retrucou. Você pode citar um crime pelo qual eu realmente fui responsável? Antes que Lois pudesse responder, ele acrescentou. Que tal marcarmos uma data para sua entrevista, de preferência durante um jantar? Lois entrou na brincadeira. Essa é uma abordagem ousada. Talvez eu aceite sua oferta. Lex, cada vez mais impaciente e frustrado, ordenou que a polícia prendesse Ace. Eles invadiram a sala, com as armas apontadas para ele. Ace, imperturbável, recusou-se a obedecer às ordens. Não farei isso, declarou. Num movimento rápido, ele imobilizou os policiais antes que alguém pudesse reagir, retornando ao seu lugar como se o tempo tivesse parado. Eles não se mexem. Prendam-no, ordenou Lex, mas a polícia permaneceu imóvel. Ele então chamou 2 membros meta-humanos de sua equipe de segurança para confrontar Ace. Ao se aproximarem de Ace, esses meta-humanos também se viram incapazes de tocá-lo, pois eles tendiam um campo protetor ao seu redor. Seus socos foram inúteis, e Ace os nocauteou rapidamente. Vendo uma oportunidade de escapar, Lex tentou fugir, mas Ace tinha outros planos. Ace usou telecinese para trazer Lex de volta para perto de si e o dominou, usando o ambiente para incapacitar o restante da equipe de segurança de Lex enquanto transmutava o chão para mantê-los no lugar. O público, testemunhando a cena, gritou e tentou fugir, mas Ace transmutou o chão mais uma vez e criou uma barricada de pedras para bloquear as saídas. Lois, com um crescente sentimento de medo, perguntou se aquilo era uma situação de reféns. Ace a tranquilizou. Relaxe, só estou impedindo a equipe de entrar enquanto falo. Além disso, o Superman chegará rapidinho. Ace então voltou sua atenção para Lois, oferecendo-lhe a entrevista exclusiva de sua vida, referindo-se a si mesmo e a Lex Luthor, a quem mantinha prisioneiro em uma cadeira ao seu lado. Você parece muito relaxado, considerando a situação em que se encontra agora. Lois comentou sobre a calma de Ace, visto que ele logo enfrentaria o Homem de Aço. Ace respondeu, é porque não tenho nada a temer de um escoteiro. A mudança em seu tom transmitiu uma sensação de seriedade. Lois perguntou, você gostaria de entrar ao vivo? Ace concordou, dizendo, com certeza, de que outra forma eu alcançaria as massas? A entrevista começou com Lois apresentando Lex e Ace, explicando que a intromissão de Ace havia interrompido a campanha de Lex Luthor, levando a transmissão ao vivo. Ela garantiu aos telespectadores que eles não corriam perigo imediato e que Ace simplesmente queria conversar sobre alguns assuntos. Do lado de fora, a equipe da SWAT tentou desesperadamente romper a barricada de Ace, mas ela se mostrou formidável. As paredes eram grossas e se regeneravam a cada brecha, tornando seus esforços aparentemente inúteis. O público, juntamente com os repórteres que não conseguiram escapar, assistiu atentamente enquanto Ace começava a falar. Suas palavras foram diretas e transmitidas com calma ao público. Ace começou, seja lá o que vocês estejam fazendo agora, parem um pouco e trabalhem comigo. Pensem nisso por um segundo. Os heróis que dedicaram suas vidas a proteger os cidadãos deste país e a salvaguardar o mundo de ameaças extraterrestres são repentinamente rotulados como criminosos inimigos do Estado. E vocês todos concordam com essa besteira? Ele fez uma pausa por um momento e continuou. Este país chegou ao ponto de oferecer uma recompensa pela cabeça de cada um deles. Normalmente, eu não me importaria com a recompensa pela minha cabeça,
porque nunca liguei e nunca vou ligar. Mas, de repente, vocês todos se esqueceram de quantas vezes eles salvaram suas vidas. Lois, percebendo a importância dessa revelação, perguntou: você tem algum tipo de ligação com os heróis? Não, não gosto, respondeu Ace. Eles são muito certinhos para o meu gosto. E, por favor, não me interrompa da próxima vez. Ele disse isso num tom baixo, mas tenso, fazendo-a estremecer ao perceber que ele havia parado de flertar e agora estava falando sério. Ace expressou sua decepção com a polícia e os cidadãos que acreditavam que os heróis eram criminosos. Ele sugeriu que eles não haviam considerado porque apenas o Superman teve sua recompensa reduzida após se aliar a Lex Luthor. Ao gesticular para Lex, Ace insinuou uma ligação nefasta entre os dois. Lois sentiu uma pontada de raiva, mas manteve a compostura. Genven, monitorando a situação, alertou Ace sobre a chegada iminente do Superman. Estou quase sem tempo, então serei breve, disse Ace, preparando-se para concluir sua mensagem. Lois e os espectadores se inclinaram para a frente, ansiosos para ouvir suas últimas palavras. Os heróis, a polícia e os cidadãos assistiram com a respiração suspensa. No momento em que Ace estava prestes a fazer seu discurso de encerramento, um sorriso malicioso surgiu por baixo de sua máscara. Num lampejo carmesim, o Superman surgiu voando no auditório, sua presença acalmando a plateia inquieta. Um alívio tomou conta dos espectadores ao verem o Homem de Aço em ação. A equipe da SWAT, pronta para romper a barricada, recebeu ordens para recuar. O Superman havia chegado. Desista, Ace. Renda-se pacificamente e ninguém se machuca, declarou o Superman, com um tom de sarcasmo involuntário na voz, pois acreditava que poderia capturá-lo sem que Ace encostasse um dedo nele. Ace, ainda confiante, brincou. E aí, escoteiro? Estava te esperando. Com o Superman agora em cena, Ace sabia que Lex tentaria escapar, mas também viu isso como uma chance de testar as capacidades atuais do Superman. Infiltrar-se na mansão fortemente fortificada de Lex Luthor não foi tarefa fácil, mas o Capitão Frio e sua equipe, habilidosos na arte do furto, agiram com astúcia. Eles incapacitaram os seguranças discretamente, deixando-os inconscientes e escondidos nas sombras, permitindo que sua intrusão passasse despercebida. A equipe de 5 homens, liderada pelo Capitão Cold, operou sem problemas, seguindo o plano elaborado por Tom. Utilizando a tecnologia sofisticada de Tom, eles rapidamente assumiram o controle dos sistemas de segurança da mansão, garantindo que seus movimentos permanecessem indetectáveis. Enquanto alguns membros da equipe saqueavam a opulenta residência, o Capitão Cold tinha um objetivo singular: acessar o computador pessoal de Lex, o verdadeiro alvo da missão naquela noite. O Capitão Frio aventurou-se no escritório, vasculhando o cômodo em busca de qualquer vestígio do laptop de Lex. Ele examinou as gavetas metodicamente, usando as mãos enluvadas para vasculhar documentos confidenciais e compartimentos secretos. A tensão no ar aumentou quando uma voz interrompeu abruptamente sua busca. Ei! A voz, severa e autoritária, chamou a atenção do Capitão Frio. Mantenha as mãos onde eu possa vê-las e vire-se lentamente. A voz foi acompanhada pelo som ameaçador de uma arma sendo engatilhada. O Capitão Frio obedeceu, erguendo as mãos em sinal de rendição e virando-se cautelosamente. Mas sua astúcia criminosa não podia ser subestimada. Rapidamente, ele acionou uma arma de choque escondida, desferindo um choque que deixou o segurança que o havia confrontado inconsciente. Seu corpo caiu no chão. Nada como uma boa e velha arma de choque para te eletrocutar até a morte, murmurou ele com um sorriso debochado nos lábios. Com a ameaça neutralizada, o Capitão Frio continuou sua busca. Parece que o que eu procuro não está aqui, murmurou para si mesmo. Ele habilmente escondeu o homem inconsciente debaixo de uma mesa no escritório, garantindo seu próprio acesso irrestrito ao santuário de Lex. Seu foco permaneceu inabalável enquanto ele se dirigia ao quarto principal, seu destino final. No caminho, ele furtava qualquer item valioso ou intrigante que chamasse sua atenção, acumulando uma pequena fortuna enquanto ele e sua equipe esvaziavam sistematicamente a mansão. Faz tempo que não entro no quarto de um multibilionário. Ah! Como senti falta desse meu pequeno hobby,
refletiu, antecipando os objetos de valor que poderia encontrar. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 163, capítulo 161. Naquela noite gélida, uma tensão opressiva pairava no ar, criando uma atmosfera quase insuportável enquanto os espectadores aguardavam com a respiração suspensa, os corações palpitando de suspense. O desfecho daquela noite fatídica permanecia envolto em incerteza. Superman estava a poucos passos de Ace, sua atenção totalmente voltada para seu adversário e aparentemente indiferente à presença de Lois Lane. Ele falou com a autoridade de um verdadeiro herói. Você se tornou uma ameaça à sociedade, e meu conselho é que se renda pacificamente. Poupe-me da necessidade de dar um exemplo daqueles que ousam perturbar a paz que tanto lutamos para construir. Ace manteve-se em silêncio por um instante, depois levantou-se decisivamente e avançou em direção ao Superman. Sua resposta transbordava um espírito audacioso. Sabe de uma coisa? Ser uma ameaça à sociedade não parece tão ruim assim. Faíscas de raiva brilharam nos olhos do Superman, uma visão rara para aqueles que o conheciam bem. Era evidente que qualquer manipulação mental a que Lex Luthor o tivesse submetido deixará uma marca profunda. Ace lançou um olhar furtivo para Lois, injetando uma dose de curiosidade na conversa. Há algo de errado com ele ultimamente? Perguntou, dirigindo-se a ela, mas Lois permaneceu em silêncio, seu sutil aceno de cabeça dizendo tudo. Ace continuou, talvez você devesse conversar com Lex para descobrir o que ele fez com seu namorado. Os olhos arregalados de Lois revelaram seu choque com a revelação de que Lex poderia estar envolvido nas emoções instáveis do Superman de maneiras que ela jamais imaginaria. Superman, com a paciência se esgotando, rosnou um aviso, deixe-na fora disso. Ace, o mestre da provocação, não resistiu a uma alfinetada. Calma aí, garoto. Tá com medo de eu dar em cima da sua namorada? Não vou negar que ela é uma gata. Ei! Lois protestou em resposta ao comentário audacioso de Ace. Ace respondeu com indiferença. Relaxa, querido, estou apenas constatando os fatos. Ele continuou a provocar o Superman, cutucando seus pontos fracos com precisão. Lois tentou intervir, aconselhando o Superman, ele está claramente tentando te provocar. Apenas ignore-o. O Superman, determinado a fazer justiça, pôs fim à discussão, declarando, chega de conversa. Vou prendê-lo, quer coopere ou não. Não há nada que possa fazer para resistir. Ace, mantendo a calma, insistiu, entendo suas intenções, mas o que não entendo é por que me prenderiam à força se não fiz mal a ninguém. É por causa da recompensa ou porque sou um foragido? Superman, no entanto, lembrou de uma dolorosa verdade. Você não fez mal a ninguém? Já se esqueceu do que fez aos membros da Justiça Jovem? Você os espancou brutalmente até quase deixá-los incapacitados para o resto da vida. Ele deu alguns passos calculados para frente, sua determinação inabalável ecoando pelo auditório. Lois, ainda atordoada com a revelação, virou-se para o Superman incrédula, buscando confirmação. Ele fez o quê? Ace, sem demonstrar qualquer remorso, suspirou exasperado. Aqueles garotos claramente morderam mais do que podiam mastigar. Eles se meteram com alguém muito mais forte do que eles e pagaram o preço, uma surra daquelas. Eu deveria ter me rendido por um crime que não cometi, como você está exigindo agora. A troca de palavras tornou-se cada vez mais acalorada e, num piscar de olhos, o Superman desapareceu da vista de Lois. Um estrondo vindo de cima chamou sua atenção quando ela olhou para o teto, que se despedaçou. Ace também havia sumido, deixando-a sem entender a gravidade do iminente confronto entre o herói amado da cidade e o enigmático anti-herói. O Superman usou sua supervelocidade para tentar deter Ace antes que ele fizesse alguma manobra arriscada, mas Ace o contra-atacou com um gancho que o lançou pelo telhado, fazendo com que Ace voasse atrás dele também. Superman recuperou o equilíbrio no ar e, no instante em que se recompôs, Ace acertou um soco no rosto do Homem de Aço. O céu noturno sobre Metrópolis estava iluminado pelo brilho disperso das luzes da cidade, com as estrelas cintilando fracamente acima. Em meio a esse cenário celestial,
essas duas figuras imponentes se enfrentavam na silenciosa paisagem urbana. Ace reduziu o alcance de seu campo de deflexão para pouco acima da pele. Superman desferiu um forte soco de direita, mas seu punho apenas encontrou a palma da mão de Ace, que bloqueou o golpe. Ace absorveu a força do impacto e a transmitiu para seu punho direito. Antes que o Superman pudesse se recompor, Ace já estava prestes a contra-atacar. Num instante, Ace dobrou a força do soco, aumentou o impulso do golpe e o desferiu impiedosamente no queixo do Superman. O impacto foi tão poderoso que lançou o Homem de Aço pelos céus noturnos, e com o lábio sangrando, Ace avançou em sua direção e desferiu um segundo soco, depois um terceiro, batendo as duas mãos, selando o golpe enquanto arremessava o Superman para fora da cidade de Metrópolis, lançando-o nas montanhas nos arredores da cidade. Ele se chocou contra a montanha enquanto rachaduras surgiam ao seu redor e destroços caíam no chão. Ace o seguiu em supervelocidade e desferiu um soco poderoso em seu rosto, afundando-o ainda mais na montanha antes de atacá-lo com uma saraivada de socos. Os socos eram tão fortes que o empurravam cada vez mais para dentro da montanha. De repente, o Superman apanhou um soco, puxou-o para perto e o lançou para longe, no céu noturno. Por baixo da máscara, Ace tinha os olhos bem abertos, um sorriso torto e travesso se espalhava por seus lábios, o sangue fervendo de excitação. Ele não estava ferido de forma alguma, nem havia sofrido nenhum dano direto, mas finalmente estava lutando contra alguém forte o suficiente para arremessá-lo para longe se não reforçasse sua defesa. Embora seu campo de deflexão não repelisse ataques no estado em que estava, era denso o suficiente para que ele não sentisse nada do soco bruto do Superman. De repente, ele viu olhos vermelhos e ameaçadores no buraco escuro onde havia enterrado o Superman. O herói de capa saiu voando, emanando uma aura dominante. Ele estava furioso e tirou as luvas de pelica, seus lábios já estavam cicatrizados. Ei, você precisa se acalmar, garoto. Agora você está começando a parecer algum tipo de semideus da destruição. Ace provocou-o, mas o Superman não deixou barato. Ele disparou lasers contra Ace, que recebeu o impacto sem se abalar, e o laser não lhe causou nenhum dano. Antes que percebesse, o Superman avançou em sua direção em supervelocidade e desferiu um golpe poderoso em sua mandíbula. Ele grunhiu ao desferir o golpe final, que lançou Ace a uma curta distância no ar. O Superman o alcançou no ar e usou seu sopro congelante na esperança de mantê-lo imóvel por um tempo. Ele percebeu que força bruta e visão de laser não estavam funcionando contra Ace. Precisava tentar essa opção antes de recorrer a algo que normalmente não faria a menos que fosse o último recurso, como voar até o sol. Ele sentiu nojo ao pensar em ter que ir tão longe contra um mero criminoso que, em sua opinião, não representava uma grande ameaça, mas ali estava ele, sangrando por causa do ataque de Ace, sem ter causado a Ace sequer um hematoma, muito menos um lábio sangrando. Ele começou a questionar a resistência de Ace e como ele conseguia suportar seus ataques de frente sem se machucar, apenas sendo repelido como se seu corpo absorvesse o impacto. Será que ele é algum tipo de alienígena ou o traje o protege tanto de ataques cinéticos quanto térmicos? Questionou o Superman. No começo, quando trocamos golpes, pensei que ele talvez fosse um kryptoniano disfarçado, mas conforme a luta progredia, percebi que não era e estou sentindo uma aura realmente ameaçadora vinda desse cara. Ele definitivamente é perigoso, uma incógnita. Enquanto tentava acompanhar o sopro congelante, o Superman continuava analisando a situação. De repente, parou e viu uma parede de gelo à sua frente. Usou sua visão de raio-x e percebeu imediatamente que Ace era capaz de se proteger do sopro congelante, mas já era tarde demais. Ace se aproximou sorrateiramente dele e agarrou sua capa no ar. Superman se virou no instante em que percebeu que Ace estava logo atrás dele. Ele foi subitamente puxado e girado em um movimento circular como uma boneca de pano. Em seguida, foi arremessado com toda a força contra o chão, criando crateras ao seu redor enquanto a terra rachava e abria caminho para que ele afundasse. Ele sentiu que a velocidade e a força com que foi arremessado ao chão eram anormais para um corpo de tamanho tão médio. Ele é tão forte assim? Perguntou-se o Superman, perplexo, enquanto tentava compreender o inimigo que enfrentava. Boom. Ele sentiu uma enorme explosão esmagá-lo ainda mais para dentro do solo, era completamente invisível para ele,
e pensou que pudesse ter sido uma explosão gravitacional. Mas isso era desconhecido, e havia outro formato de crateras ao seu redor, o que provava que o que quer que o tivesse atingido era definitivamente físico. O Homem de Aço respirava com dificuldade enquanto tentava recuperar o fôlego, com os pulmões comprimidos, e sua raiva crescia cada vez mais. Um humano comum teria se espatifado no chão, com os ossos completamente esmagados, como se um tanque blindado tivesse passado por cima dele. Ele olhou diretamente para o céu acima dele e viu Ace vestido com seu traje característico em preto e branco, exalando uma aura de ameaça calculada enquanto levitava, suas pupilas vermelhas brilhando com um ar de superioridade. O Superman irrompeu do chão e voou direto para ele, querendo acabar com aquilo o mais rápido possível, jamais disposto a aceitar a derrota. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 164, Capítulo 162. As montanhas erguiam-se como sentinelas silenciosas, seus picos imponentes pairando como gigantes ancestrais. Uma brisa suave sussurrava entre os pinheiros, trazendo consigo o aroma de agulhas de pinheiro e o canto distante de um pássaro noturno. O céu noturno estava adornado com uma tapeçaria celestial, estrelas cintilando como diamantes contra o fundo escuro como breu. Superman, com sua icônica capa esvoaçando a cada movimento, pairava sobre a paisagem intocada. Sua presença imponente parecia quase deslocada naquele santuário natural, mas era uma prova de sua dedicação inabalável. Ace, considerado uma ameaça à sociedade por seu poder incomparável, levitava em nítido contraste com a tranquilidade do ambiente. Seu traje, uma jaqueta de couro preta com um emblema de espadas brancas nas costas, destacava-se na beleza natural que os envolvia. Seus olhos, no entanto, eram o traço mais marcante, brilhando com um ar de superioridade. A determinação do Superman era palpável no ar tenso da noite. Ele era inabalável em seu compromisso de criar um mundo melhor, eliminando qualquer um que pudesse representar uma ameaça, e seu semblante exalava a confiança de um herói. Sua visão se estreitou quando ele liberou sua visão de calor, uma explosão de energia flamejante que disparou em direção a Ace. Os raios incandescentes crepitaram pela noite imaculada, traçando arcos de luz contra o céu estrelado. Ace, no entanto, não era estranho a tais demonstrações de poder. Com a rapidez e precisão de um pensamento preciso, ele manipulou os vetores giratórios que o cercavam, criando um escudo invisível. Os raios escaldantes atingiram a barreira invisível, dissipando-se em inofensivas rajadas de energia. Ele não conseguiu conter o sorriso que surgiu em seus lábios, um sorriso distorcido que insinuava suas ações calculistas. "É só isso que você tem, Superman?", provocou. A resposta do Superman foi um rugido estrondoso enquanto ele avançava. Seus punhos, como meteoros, flamejavam com energia, prontos para desferir um golpe que faria Ace cambalear. As ondas de choque de sua aproximação criaram estrondos sonicos ensurdecedores que reverberaram pelos vales das montanhas. Ace percebeu que, com sua defesa quase imperceptível, não sofria nenhum dano, mas o Superman achava que poderia alcançá-lo, já que conseguia arremessá-lo alguns passos para trás com seus super socos. Ele precisava colocá-lo em seu devido lugar e mostrar que era mais forte do que o Superman jamais imaginara. Ace, sempre um estrategista, estava preparado. Ele aumentou a densidade do campo que o envolvia, formando uma barreira invisível que absorveu o impacto dos poderosos golpes do Superman. Com um sorriso sarcástico, ele provocou: "Você vai ter que se esforçar mais do que isso." Com uma velocidade que desafiava a imaginação, ele lançou seu próprio contra-ataque. As montanhas tremeram enquanto ele manipulava o próprio ar, invocando uma poderosa rajada que se lançou em direção ao Superman. O vento com força de furacão atingiu o Homem de Aço, forçando-o a lutar contra a tempestade implacável. Mesmo com a fúria da natureza ao seu redor, o Superman se recusou a ceder. Com destreza, ele se esquivou do turbilhão, determinado a desafiar as probabilidades e desferir um golpe decisivo. As próprias montanhas pareciam tremer quando os dois seres se chocaram, a própria terra estremecendo sob a força do impacto. O confronto entre eles foi uma sinfonia de força bruta e determinação inabalável.
As montanhas ecoaram com o choque retumbante dos titãs, cada golpe um testemunho da incrível força em jogo. As árvores ao redor balançavam ao vento impetuoso, seus galhos rangendo em protesto enquanto testemunhavam o espetáculo extraordinário. A cada instante que passava, tornava-se evidente que se tratava de uma batalha de proporções cósmicas, onde as próprias montanhas pareciam vibrar com a intensidade da luta. A serenidade do mundo natural chocava-se com o poder bruto dos seres sobre-humanos, criando uma justaposição dramática que enfatizava a enormidade do momento. Os olhos do Superman brilhavam com determinação enquanto ele resistia aos implacáveis ataques de Ace, com seu alvo bem definido. Ele se recusava a ser detido, mesmo quando os vetores de Ace moldavam a paisagem à sua vontade. O ar noturno estava carregado de tensão, cada segundo se estendendo como uma eternidade, pois nenhum deles recuava ou demonstrava qualquer sinal de fraqueza. Ace, por sua vez, não se deixou abalar. Seu sorriso permaneceu, mesmo quando sentiu o impacto dos golpes do Superman reverberar através de seu campo de defesa. Seus olhos brilhavam com a emoção da batalha, um prazer distorcido no puro caos do confronto. Ele expandiu o alcance de seu campo de deflexão para o alcance normal, querendo levar a luta um passo adiante. O Superman o atingiu novamente no ar, cerrando o punho. O golpe que o Superman desferiu no campo de defesa do Ace o lançou para longe, enquanto ele gemia de dor, segurando o braço. O recuo do soco o deixou atordoado e seu ombro quase deslocou, pois a força do golpe foi duplicada e refletida através de seu braço direito. "O que foi isso?" perguntou ele, com um tom de irritação transparecendo em sua voz. "O que foi o quê? Parece que você se deu um soco, meio louco, né?" Ace provocou. Superman ignorou o comentário irritante e avançou em sua direção no ar. Superman e Ace, envolvidos em sua luta cósmica, eram como deuses batalhando nos céus. A encosta da montanha havia se tornado um palco para seu drama, um lugar onde a própria terra tremia em resposta ao seu incrível poder. A cada golpe, a cada choque, a encosta da montanha parecia absorver sua energia, a própria essência do ambiente ressoando com seu duelo épico. Esta foi uma batalha para a história, um momento em que o mundo natural colidiu com o dos super-heróis, e a própria encosta da montanha tornou-se uma testemunha silenciosa de sua luta temporal. Ace poderia ter encerrado a luta há muito tempo com a kryptonita que escondia em seu traje, mas não via motivo para isso. Finalmente encontrara um oponente à altura para trocar golpes e apreciava a adrenalina que sentia ao enfrentar o Homem de Aço. Enquanto trocavam golpes no ar, ele segurou o punho do Superman com a mão esquerda e o agarrou pelo pescoço com a outra. Imediatamente, inclinou a cabeça para trás, concentrando-se em intensificar a densidade do campo que o protegia na região da testa. A massa ficou tão densa que emitiu um leve brilho azulado. O Superman tentou socá-lo com a outra mão para se libertar, mas foi uma tentativa inútil, pois seu punho foi desviado de forma irritante, sem conseguir atingir Ace. Ele lançou sua testa diretamente contra a do Superman, arremessando-o pelos ares e fazendo-se chocar contra a encosta de uma montanha com uma cabeçada. "Qual é o problema? Sofreu uma concussão? Bem, deixe-me resolver isso para você", disse Ace ao ver que o golpe que desferiu no Superman havia sido eficaz. Ele disparou pelo ar e, antes que o Superman pudesse alcançá-lo, agarrou-o pela cabeça e o arremessou de volta contra a montanha, aprofundando o buraco que havia aberto com seu corpo. "Por fora você é duro como aço, vamos ver como você se sai por dentro", disse Ace com um tom sinistro, como um cientista louco que estava lentamente se perdendo em seu trabalho. Superman gritou de agonia enquanto Ace usava sua bioeletricidade contra ele. Um gemido de dor escapou de seus lábios enquanto cada fibra do seu ser crepitava com a eletricidade. Lentamente, ele moveu a mão, tentando agarrar Ace, mas as paredes da rocha o puxaram para trás e o mantiveram imóvel. Ace havia ordenado que isso acontecesse. A eletricidade o deixava entorpecido e incapaz de usar sua força. Ele continuou com o tormento interno até perceber que estava prestes a desmaiar. "Ei, aguenta firme, escoteiro. A noite ainda é uma criança, temos muito tempo para brincar", disse Ace, antes de soltar uma risada psicótica. "Isso é bem divertido", acrescentou. Ele ouviu o som de um helicóptero e, olhando para trás, viu que era um helicóptero de notícias que estava gravando imagens ao vivo da cena.
Caminhões com metralhadoras e tanques blindados dirigiram-se ao local, na esperança de conter a destruição resultante do confronto. O exército havia chegado e sua ordem era ajudar o Superman a matar Ace, o tirano, o que não era nenhuma surpresa, já que ele representava uma séria ameaça sem controle. Ele parou com a eletricidade e começou a bombardear o Superman com uma saraivada de socos, socos que o afetavam não só externamente, mas também internamente. Cada vez que seu punho atingia o Superman, a força do impacto ressoava em nível celular, causando danos em seu interior. A série de socos continuou por um bom tempo, com sangue espalhado pelo chão. Um holofote do helicóptero de notícias iluminou Ace Superman, que sangrava pela boca e pelo nariz. Ele havia sofrido ferimentos internos e externos causados por Ace. Ace parou com o tormento quando viu o quão fraco o Superman estava. Ele não queria deixá-lo inconsciente, apenas queria se divertir um pouco com o novo animal de estimação de Lex e colocá-lo em seu devido lugar enquanto fazia isso. Antes que percebesse o que estava acontecendo, o Superman se libertou das amarras rochosas e imediatamente voou para o céu. Ace ficou impressionado por ele ainda ter forças. Que bom que você não me decepcionou, disse ele com um sorriso satisfeito por baixo da máscara, quando de repente percebeu algo. O Superman não estava parando, ele estava voando direto para o espaço. Ace imediatamente entendeu o que aquilo significava e percebeu que a luta estava longe de terminar. Finalmente alguém está levando essa luta a sério, disse ele, enquanto observava desaparecer no céu noturno, literalmente mirando nas estrelas. Capítulo 165, Capítulo 163. A nação cambaleava à beira do abismo da incerteza, enquanto o invencível Superman se via preso em uma batalha brutal contra um adversário que a maioria havia subestimado. Lois, com o coração na garganta, mal conseguia conter o choque ao testemunhar o impacto devastador que o confronto causará em seu amado. Do alto de um helicóptero, seus lábios tremiam, seu olhar fixo, enquanto observava golpe após golpe brutal atingir seu parceiro. Desesperadamente, ela lutava para conter as lágrimas que lhe subiam aos olhos, mas a futilidade de seus esforços era evidente para todos. Os telespectadores, em segurança em seus lares, assistiam em estado de choque, com os olhos grudados na transmissão ao vivo que mostrava o Homem de Aço ostentando as cicatrizes desse confronto inesperado. Ace havia conseguido o impensável, fazer o Superman sangrar. Contudo, no fundo de Lois, persistia uma frágil esperança de que esse embate pudesse finalmente purificar a alma atormentada do Superman das sombras que o assombravam nas últimas semanas. Ele provou ser ainda mais formidável do que eu previ inicialmente, observou Batman, com os olhos fixos nas imagens do Superman ascendendo aos céus infinitos. Preciso atualizar minhas informações sobre Ace. Ficou claro que ele é bastante forte e tinha poder para derrotar Sinestro, mas superar o Superman é uma reviravolta inesperada, continuou ele, olhando para a enorme tela à sua frente, com Alfred ao lado segurando uma xícara de chá fumegante. Os heróis não deveriam intervir para ajudar o Superman? Perguntou Alfred, entregando a xícara a Bruce, que a aceitou com um aceno de cabeça. Sem dúvida, Alfred. No entanto, dada sua lealdade a Lex agora, estamos impotentes até encontrarmos uma maneira de quebrar o controle que Lex exerce sobre ele, respondeu Bruce. Além disso, nós, heróis, somos atualmente considerados inimigos do Estado. Se intervirmos, os militares podem desviar seus esforços de Ace e se concentrar em nos capturar. Nesse ritmo, Ace pode conseguir derrotar o Superman, expressou Alfred, preocupado, enquanto Bruce mantinha sua postura estoica. A julgar pelo seu modus operandi anterior, ele normalmente não mata heróis. Ele pode até agredi-los bastante, mas nunca chega a tirar uma vida, ponderou Bruce. Ring ring. Bruce pressionou um botão em seu teclado para atender a chamada recebida. Pode falar, disse ele. Você viu o noticiário? A voz de Bárbara crepitou do outro lado da linha. Ela estava em sua patrulha noturna em Gotham quando se deparou com uma loja de eletrônicos exibindo imagens do confronto entre Ace e Superman. Sim, estou assistindo. Acho que está na hora de você encerrar por hoje e voltar para a base, aconselhou Bruce. Ele está dando uma surra no Superman, comentou Dick enquanto entrava na Batcaverna. Não há necessidade de dizer o óbvio, retrucou Bruce, fixando o olhar na tela. Mestre Richard,
gostaria de um chá. Alfred ofereceu a Dick, também conhecido como o primeiro filho de Bruce. Sim, combinaria perfeitamente com essa batalha épica. Finalmente, vamos ver do que esse cara é realmente capaz, disse Dick enquanto Alfred lhe servia uma xícara de chá. De fato, agora vamos vislumbrar as cartas na manga dele, acrescentou Bruce enquanto continuavam a testemunhar a batalha entre os dois super-humanos. Os pensamentos de Raquel corriam enquanto ela se maravilhava com a força impressionante de Tom, finalmente entendendo como ele havia se infiltrado naquela base militar fortemente fortificada para resgatá-la. O que você está fazendo, Tom? Você não deveria estar levando essa luta a tais extremos, ela sussurrou, com os olhos fixos na tela. Seu coração disparou, dividido entre o desejo de que Tom estivesse seguro e a esperança fervorosa de que ninguém perdesse a vida nessa batalha implacável. Uma sensação peculiar a incomodava. Que sensação é essa? Perguntou-se em voz alta. Por que parece tão estranha? Colocando a mão no peito, percebeu que seu coração estava acelerado, muito além do ritmo normal. Seus sentimentos por Tom haviam dissipado a fachada de sua personalidade forte e reservada. Ela não podia negar seus verdadeiros sentimentos por ele, e seu maior desejo era o bem-estar dele. Me apaixonar por um bad boy, acho que era de se esperar de mim mesmo, murmurou para si mesmo enquanto um sorriso surgia lentamente em seus lábios. Se, de alguma forma, ele acabasse matando o Superman, sua recompensa normal dispararia, ele seria perseguido implacavelmente por toda a força militar do Estado, pela Liga da Justiça e pela Justiça Jovem. Eles não desistiriam até que ele fosse completamente neutralizado. Por outro lado, se o Superman vencesse a luta, Tom seria preso para sempre nas profundezas da prisão, sem nunca mais ver a luz do dia. Isso afetaria o pequeno romance que eles tinham. Raquel só podia rezar para que aquele confronto tumultuoso terminasse de uma forma que poupasse a ambos. Ponto de vista de Tom Hendricks. Observei-o descer dos céus como uma divindade vingativa, determinado a proferir seu julgamento sobre os mortais abaixo. Ele rasgou o céu, impulsionado pela energia implacável do sol, precipitando-se em direção à terra até que pareceu que iria se chocar contra o solo. No último instante, desviou-se, aproveitando o impulso para disparar em minha direção. O Superman reduziu a distância a uma velocidade superior à do som, mas meu supercérebro reagiu rapidamente, reforçando minhas defesas. Seu punho, um míssil de pura força, visava destruir minha barreira protetora. Contudo, ele estava redondamente enganado. Ampliei o alcance do meu campo defletor, criando uma barreira com uma camada externa projetada para absorver a força. No instante em que houve contato, uma onda gigantesca irrompeu, semelhante a um estrondo sônico. O impacto enviou ondas de choque que se propagaram por toda a área ao redor, fazendo com que helicópteros oscilassem descontroladamente no ar enquanto lutavam para manter o controle. Soldados próximos foram arremessados? Pelo ar e caminhões foram lançados pela força imensa. O Superman recuou, tentando me agarrar pelo pescoço, mas meu campo de proteção se manteve firme, tornando suas tentativas inúteis. Frustrado, ele desferiu uma saraivada de socos, como se eu estivesse envolto em uma esfera invisível. Não pude deixar de notar que seus ferimentos haviam cicatrizado milagrosamente e que sua força havia aumentado desde nosso primeiro confronto, uma vantagem aparentemente injusta. Ele liberou sua visão de calor, mas, para sua surpresa, ela foi refletida de volta para ele, lançando-o para o céu. Sem se deixar abalar, ele prontamente retomou seu ataque. O Superman socou o chão com os punhos, me erguendo sobre o solo onde eu estava. Parecia algo saído das páginas de uma história em quadrinhos. Com um impulso poderoso, ele me arremessou para o ar e começou uma sequência implacável de socos, cada golpe me impulsionando ainda mais para longe. Era como se ele acreditasse ser o protagonista daquela história, enquanto o resto de nós apenas desempenhava o papel de NPCs. Não consegui mais tolerar essa arrogância divina, especialmente quando ele me empurrou contra a encosta de uma montanha, socando-me incessantemente até nos encontrarmos no meio de um vulcão ativo, mergulhando em magma derretido. A experiência foi inicialmente aterradora, mas logo se tornou estranhamente revigorante, lembrando um banho em uma fonte termal. Não consegui tolerar mais sua atitude de Deus. Retaliei lançando-o para fora do vulcão,
fazendo com que rocha derretida jorrasse da cratera que havíamos criado. A lava derretida fluía com velocidade sobrenatural em direção a uma pequena cidade no interior, Salvoville. Genvin, me deu uma estimativa das possíveis vítimas se eu deixar a lava continuar fluindo rio abaixo, murmurei para minha inteligência artificial. Como você sabe, está se dirigindo para Salvoville. Normalmente, são 2 horas de viagem de Metrópolis, mas este vulcão está perigosamente perto da cidade e a consumirá em chamas em menos de meia hora se não for controlado, respondeu Genvin, oferecendo uma avaliação completa da situação. Mais helicópteros militares se juntaram ao helicóptero da equipe de notícias, registrando não apenas a batalha entre o Superman e eu, mas também a erupção do vulcão, sem dúvida uma notícia de última hora para os moradores de Salvoville. Cego de fúria, o Superman me atacou de surpresa pelas costas, me lançando para dentro do vulcão em erupção. Isso é jogo sujo, comentei, tentando entender como ele tinha conseguido me desalojar. Parecia que a energia solar que ele absorvera era como uma droga superpotente para melhorar o desempenho dos kryptonianos. Ele seguiu minha descida, mergulhando no vulcão a uma velocidade sobre-humana, implacável em seu ataque. Ele me empurrou cada vez mais fundo no núcleo derretido, sem saber que estava lançando pedras de magma derretido no ar, como uma chuva de meteoros sobre Salvoville, uma ironia do destino. Ei! Gritei ao agarrar seu punho, encarando seus olhos vermelhos e ameaçadoramente brilhantes antes de desferir uma cabeçada estrondosa. Superman foi arremessado sobre a lava, pronto para outro ataque. Aproximei-me lentamente, na esperança de que minha cabeçada o tivesse feito recobrar o juízo. Talvez você não tenha percebido, mas Salvoville está à beira da destruição. Você tem 2 opções: continuar lutando comigo e deixar o povo de Salvoville sofrer, ou salvá-los do desastre iminente e reduzir as baixas. A escolha é sua, declarei. Ele me encarou, ainda fervendo de raiva, mas logo voltou seu olhar para a cidade ameaçada. Com um aceno solene, ele desceu em alta velocidade para usar seu hálito congelante no vulcão. Os fracos, aqueles que não conseguem se proteger, permanecerão fracos enquanto houver alguém para salvá-los. É hora de aprenderem a lutar pela própria sobrevivência em vez de esperar que heróis os resgatem, declarou ele. Lex mexeu mesmo com a sua cabeça, retruquei. Minhas palavras pareceram enfurecê-lo, provocando outro ataque. Rompemos a camada congelada de lava, intensificando a erupção. Ficou claro que eu precisava conter a erupção vulcânica e dar descanso ao Homem de Aço naquela noite. Trabalho desnecessário, sem dúvida. Capítulo 166, capítulo 164. Ele volta. Estava tão absorto com meu estágio que mal tinha tempo para digitar. Mas meu supervisor me deu um desconto esta semana e agora estou de volta ao ritmo normal. Vamos deixar o teatro de lado e prosseguir com o capítulo, certo? Igual. O céu noturno sobre Salvoville assemelhava-se a uma obra-prima aterradora e fascinante ao mesmo tempo, uma tela repleta de rochas de lava que cruzavam a atmosfera como meteoros, seu impacto flamejante causando destruição entre as casas e edifícios indefesos. Com um simples gesto de mão, detive as rochas que desciam em alta velocidade e as puxei de volta para a superfície do vulcão. Uma rajada repentina de vento, formando um mini-tornado horizontal, veio em minha direção, mas eu a reverti sem esforço, fazendo-a desaparecer no ar. O giro rápido do Superman havia criado aquele vácuo, uma tentativa de usar meus próprios truques contra mim, mas falhou. Então, onde estávamos? Eu estava no meio de te derrubar, declarou ele com uma confiança perturbadora. Estou um pouco ocupado agora, então espere um pouco, já volto. Eu acrescentei. Ai, meu Deus, murmurei baixinho, percebendo que precisava deter a erupção vulcânica em seu núcleo. Voltei correndo para o vulcão e coloquei a mão sobre a lava escaldante. A lava, essencialmente rocha derretida superaquecida além do seu ponto de fusão, poderia potencialmente ser transmutada se eu revertesse sua estrutura molecular alterando sua temperatura. Meu objetivo era conter a erupção, trazendo o vulcão de volta ao seu estado dormente, como se tudo fosse uma mera ilusão ou um pesadelo para os habitantes de Salvoville. O Superman, obcecado em me derrotar, abandonou sua cidade natal, colocando-a em perigo.
Lex realmente pirou de vez e deu ordens para me eliminar. Quem diabos ainda está em Salvoville? Era um verdadeiro imã de desastres, um ciclo interminável de calamidades, sempre uma coisa atrás da outra. Superman pairava sobre o vulcão, os olhos fixos em mim, o ser divino observando um humano incômodo. Ele aguardava meu próximo movimento, buscando uma vantagem. Nenhum de seus ataques havia surtido efeito até então, e ele sem dúvida estava tramando um plano para me derrotar. Eu não tinha tempo a perder, precisava concluir isso rapidamente e colocar o campeão de Lex de volta em seu devido lugar, sob meu pé, onde ele pertencia, enquanto continuava a perder sua humanidade, comportando-se cada vez mais como um kryptoniano de sangue puro. Como aquele cara do filme, acho que o nome dele era Zod ou algo assim. Resfriei a lava, transformando o magma vermelho incandescente em rochas escuras e condensadas. Redirecionei as que já estavam no ar, mirando no Superman. Chega de joguinhos de criança, rugiu ele enquanto as rochas derretidas o bombardeavam. Ele zigue-zagueava pelo ar a uma velocidade estonteante, um borrão para o olho humano, mas não para mim. Ele atacou por trás, e eu me preparei, reforçando minhas defesas, prevendo que ele usaria aquele ímpeto para tentar romper meu campo de proteção. Mas eu estava enganado. O Superman, parando de repente, suspendeu-se no ar por um triz, agarrando-me por trás enquanto mergulhávamos na atmosfera, rumo ao espaço. Droga, a curiosidade me trouxe aqui. Eu poderia ter escapado dele, mas queria testar se ele conseguiria me acertar. E agora estou no espaço, sem conseguir respirar enquanto ele se energiza com a energia do Sol, pensei, contemplando o Sol radiante. Afinal, era minha primeira vez no espaço. O Superman usou seu hálito congelante, ainda mais potente no vácuo do espaço, formando uma camada densa e resistente de gelo ao meu redor. Auxiliada pelo poder do Sol, sua prisão de gelo era impenetrável. Eu não conseguia respirar nem me mover, mas tinha um plano. Por meio minuto, deixei-o acreditar que havia vencido, saboreando um momento de vitória. O sorriso debochado em seus lábios desapareceu quando ele observou o gelo rachar. Ele se estilhaçou e ele disparou seus raios laser, mirando em meu peito. No entanto, eles ricochetearam, fazendo com que ele desviasse do próprio ataque, sua incapacidade de discernir minha fraqueza sendo uma fonte de frustração. Chegou a hora de parar de ser bonzinho, ele estava se mostrando um adversário indigno, já que não conseguia me fazer sangrar. Com seu poder, você poderia se juntar a mim e a Alex para remodelar este mundo para melhor. Mas, em vez disso, você escolhe resistir e se destacar como um ponto fora da curva, sugeriu ele calmamente. Caramba, o Lex mexeu mesmo com a sua cabeça, retruquei. Criei uma bolha de ar ao redor da minha cabeça, como um astronauta, usando o gelo de antes, mas ela só me fornecia oxigênio limitado. Meu tempo estava se esgotando, mas eu tinha um as na manga. O mundo já está uma bagunça, não há necessidade de deixar Lex assumir o controle da humanidade, retruquei, pegando uma ferramenta que eu sabia que seria útil. Quando um corpo é infectado por uma doença tão contagiosa que pode corromper todo o sistema, o médico desliga. Você é uma infecção para o mundo que Lex busca criar, um potencial portador de seus ideais que poderia inspirar cidadãos a se rebelarem contra sua nova ordem mundial. Caramba, essa é nova. Já me chamaram de muita coisa, mas infecção é a novidade, eu disse enquanto colocava um soco inglês de kryptonita na minha mão. Se tudo isso é uma piada para você, então morra logo, ele gritou, avançando para cima de mim. Quando ele estava prestes a me atingir, saquei o soco inglês de kryptonita e acertei um soco certeiro no queixo dele. A surpresa no rosto dele foi impagável. Hora de te fazer descer do pedestal, escoteiro. Sem ressentimentos, brinquei enquanto o agarrava pelo pescoço, desferindo uma saraivada implacável de socos enquanto descíamos ao chão, seguindo nosso caminho anterior. Atravessamos a fronteira do espaço sideral, nossos corpos em chamas ao entrarmos na termosfera do planeta. Continuei meu ataque implacável, impiedoso em meu investida. Atravessamos uma montanha, não muito longe do vulcão que havia entrado em erupção anteriormente, com o rosto do Superman coberto de sangue. Cercado por militares, muitos deles sem dúvida leais a Lex, continuei meu ataque, um soco após o outro.
A criptonita brilhava através do meu punho ensanguentado. Eles estavam perdidos, sem saber como me deter, já que nem mesmo o Homem de Aço havia conseguido. Eu desferi o golpe final no Superman, deixando-o inconsciente. Uma voz vinda de um helicóptero alertou: mantenha as mãos atrás da cabeça e afaste-se dele lentamente. Segurei o Superman pelo pescoço, erguendo-o do chão. Repórteres cercaram o local, ansiosos para capturar imagens exclusivas e vídeos ao vivo para seus respectivos veículos de comunicação. Virei-me para uma das câmeras, dirigindo-me à plateia com as mãos manchadas de sangue do Superman. Não é culpa dele ter se voltado contra os heróis e se aliado a Lex Luthor. Nem é culpa dele estar perdendo aos poucos a empatia que um dia teve pela humanidade. Os heróis foram incriminados, e qualquer herói que permaneça livre, ileso, deve ter sofrido lavagem cerebral para servir como um fantoche obediente. Alguns dos policiais abaixaram as armas enquanto me ouviam. Eu torcia fervorosamente para que aquilo estivesse sendo transmitido ao vivo. Devo ter ficado com uma aparência imponente diante das câmeras, com o sangue escorrendo pelas minhas mãos. Só mais uma coisa, não me interpretem mal. Não sou fã dos heróis, nem concordo com a filosofia distorcida deles, mas acredito que este mundo seria muito pior sem a vigilância constante que eles exercem. Pensem em como vocês se voltaram contra aqueles que tinham recompensas por suas cabeças, tratando-os como criminosos, mesmo que a única intenção deles fosse tornar este país um lugar mais seguro para todos vocês. Passaram-se alguns instantes, então acrescentei: perguntem-se se os heróis já lhes causaram algum mal. Eles arriscam suas vidas diariamente para protegê-los, e mesmo assim vocês os rotulam de criminosos. Tudo o que eles sempre quiseram foi tornar este país mais seguro. Ao concluir, soltei o corpo inconsciente do Superman no chão. Subi dali, pronto para partir, quando algo repentinamente se lançou em minha direção a uma velocidade vertiginosa. A princípio, descartei a possibilidade, pensando ser um míssil lançado numa tentativa desesperada de me derrubar. Contudo, subestimá-lo foi um erro gravíssimo. Antes que eu pudesse reagir, um soco certeiro atingiu meu queixo. Senti uma sensação que não experimentava há muito tempo: dor. Me equilibrei no ar enquanto levava a mão à minha máscara, olhando para minha mão ensanguentada. Meu lábio estava sangrando. É meu sangue, percebi com espanto, os olhos arregalados de surpresa. Exaltante, murmurei, sentindo a pulsação do meu próprio sangue. Era uma sensação que misturava dor e raiva, uma lembrança maravilhosa da minha humanidade. Não sei se você foi transformado em um fantoche ou não, mas acabou de ganhar uma passagem só de ida para dividir uma ambulância com o Superman a caminho do hospital. Avisei, minhas pupilas carmesins brilhando ameaçadoramente enquanto pairava no ar, olhando para a infeliz alma vestida de preto e com um brasão amarelo brilhante em forma de raio no peito. Era ninguém menos que o infame Adão Negro. Capítulo 167, capítulo 165. O que aconteceu? O ataque dele atravessou meu campo de defesa, murmurei para mim mesmo, olhando para o pouco sangue que tinha nos dedos enquanto tentava compreender o que acabará de acontecer. Sentia meu sangue ferver, fazia muito tempo que não ficava tão irritada. Lambendo os lábios, me perguntava como ele tinha conseguido me acertar um soco tão forte sem que minha defesa interferisse. Ficamos pairando no ar enquanto relâmpagos crepitavam ao seu redor. Não pense que, só porque você conseguiu derrotar o Superman, somos iguais. Diante de mim, você não passa de um palhaço. Agora ajoelhe-se e implore por misericórdia, talvez eu considere lhe dar uma morte menos dolorosa. Olha só como você ficou convencido, só porque conseguiu me dar uma lição. Acho que você é mesmo o oposto daquele garoto, tanto no humor quanto na atitude. Respondi a ele, fazendo referência ao Shazam. Qual é o seu nome, afinal, senhora negra? Por que você me parece mais uma bicha enorme? Mas, pensando bem, acho que vou te chamar de Faísca. Eu o provoquei, querendo irritá-lo um pouco antes de fazer qualquer coisa. Vou garantir que você se arrependa de ter falado com um deus de maneira tão desrespeitosa, disse ele, lançando um raio diretamente em minha direção. Desviei e o vi surgir bem atrás de mim, cerrando o punho e desferindo um golpe.
Esquivei-me do seu soco e contra-ataquei com um potente gancho que o fez voar pelos ares e se chocar contra a encosta da montanha. Era como lutar contra o Superman de novo, só que desta vez eu podia me machucar de verdade. Não sabia como ele conseguia me atingir, mas achei melhor evitar seus ataques em vez de tentar defendê-los. Eu voei até o local, pronto para atingi-lo mais uma vez, quando um relâmpago surgiu do ponto empoeirado onde ele havia sido jogado. Argue! Grunhi quando o raio me atingiu, não fui rápido o suficiente para desviar daquele ataque. Ele voou com grande velocidade e estava prestes a me acertar outro soco, mas eu não ia deixar barato, era hora de derrubar um autoproclamado deus. Dei um chute no ar e desapareci bem diante dos seus olhos, reaparecendo atrás dele enquanto retribuía o favor do soco que ele estava prestes a me dar. Meu punho atingiu seu queixo, mas isso custou algumas vidas. Ele se chocou contra o helicóptero militar, que explodiu com o impacto. A explosão o derrubou no chão. Comecei a pensar, qual era a diferença entre os ataques dele e os do Superman para que ele conseguisse me ferir. Meu supercérebro entrou em ação enquanto eu analisava tanto ele quanto o Superman, e naquele momento, finalmente me dei conta. Fiquei um pouco surpreso quando ele me acertou golpes que eu realmente não havia percebido porque ele conseguia fazer isso. A resposta simples para isso era a minha recém-descoberta criptonita, que o cobria, era mágica. Cheguei à conclusão de que minha única fraqueza era magia, e por coincidência, minha namorada Raquel usa magia. Que conveniente, comentei sarcasticamente. Bem, agora que eu sei disso, era hora de acabar com esse pequeno circo. Em um movimento rápido, ele avançou em minha direção enquanto continuávamos a lutar. Lutamos até nos encontrarmos em uma fazenda em Salvoville. Lutamos pelo milharal, principalmente eu querendo ver quanto tempo conseguiria aguentar contra o Adão Negro. Durante a troca de golpes, percebi que terminar a luta cedo demais teria sido uma grande decepção, quando teria outra chance de sentir essa adrenalina novamente. Então decidi prolongar a brincadeira por mais um tempinho. Ele pegou um trator, levantou-o no ar e o arremessou em minha direção. Observei o trator enquanto vinha em minha direção, quase como se o tempo tivesse desacelerado um pouco. Era uma questão física, e a magia não tinha influência sobre ela, o que me deu uma ideia. Cerrei o punho e desferi um golpe no trator, dobrando ao mesmo tempo seu ímpeto, velocidade e potência ao arremessá-lo de volta contra ele. Ele não viu aquilo chegando e o golpe o atingiu, fazendo-o perder o equilíbrio e dar uma cambalhota pelo campo. Assim que conseguiu se equilibrar, eu apareci como uma imagem distorcida atrás dele e desferi um chute na lateral do seu estômago, arremessando-o contra um moinho de vento e para dentro de um celeiro. Eu o segui, e pude ver Adão Negro voando para fora do celeiro. Usei meus poderes telepáticos para arremessá-lo para fora. Os animais da fazenda começaram a ficar inquietos e a reclamar da presença dos dois estranhos que estavam destruindo o lugar. Ele fez um pouso forçado em um milharal e estava demorando mais do que eu esperava para se recuperar. Enquanto eu decolava, nuvens escuras convergiram na área logo acima de nós, transformando-se em uma nuvem escura e ameaçadora. Isso não pode ser bom, murmurei enquanto o som do trovão rebombava e relâmpagos cortavam o céu. Um raio desceu da nuvem e veio direto na minha direção, mas errou completamente o alvo. Adão Negro voou para o céu escuro e nublado e continuou lançando raios na minha direção. Eu ficava desviando, e isso me irritava muito. Normalmente eu conseguiria manipular o raio, controlando-o e dobrando-o à minha vontade, mas só por ser de origem mágica, ele me prejudica. É como se fosse a minha própria versão de Kryptonita. Embora o dano não seja tão grande quanto de um humano comum, ainda dói muito, devo dizer. Ele estendeu a mão e começou a disparar raios de suas palmas nuas, com intenção assassina. Dar-lhe espaço era perigoso, ele era rápido, forte e usava raios. Para piorar a situação, seus poderes não envolviam componentes físicos nem leis da física. Eu precisava acabar com a luta logo. Chega de brincadeiras, agora quero ter uma batalha emocionante onde eu possa realmente me machucar. Me machucar é uma droga, comentei. Já que ele havia decidido manter distância por um tempo e usar apenas raios para ataques de longo alcance, tudo o que eu precisava fazer era transformar a luta em um combate corpo a corpo, onde ele não teria a menor chance de se distanciar de nós.
Respirei fundo enquanto descia lentamente, deixando meus pés tocarem o chão e assumindo uma postura firme. Vamos começar, eu disse. Transmutando o solo, pilares de rocha sólidos, porém pontiagudos, ergueram-se em direção ao céu, todos mirando em Adão Negro. Aumentei sua velocidade e poder para serem mais rápidos que uma bala disparada. Ele desviou de alguns enquanto vinham rapidamente em sua direção, usou força bruta para quebrar os outros. Os que conseguiram atingi-lo não o fizeram sangrar, mas ele sentiu. Modifiquei a forma deles, e eles imobilizaram seus membros. Assim que ele se libertou, me viu bem de perto, meu punho cerrado e envolto por uma fina camada de aura azul que crepitava com eletricidade. Acertando um golpe certeiro em seu rosto, o arremessei para longe com uma velocidade supersônica. Ergui mais pilares de pedra pontiagudos, e ele se chocou contra eles. Então, usei telecinese para puxá-lo em minha direção. Dói, não é? Perguntei a ele. Contido e sem conseguir entender como eu era capaz de controlar a terra e a eletricidade, que eram dois polos opostos, ele perguntou, que tipo de feitiçaria era essa? Sou invulnerável a choques elétricos, então a eletricidade não deveria ter efeito sobre mim. O que você fez? Ele gritou, a raiva claramente audível em sua voz. Não se tratava de uma demonstração, não vi motivo algum para lhe contar o que eu havia feito. O que eu fiz com aquele soco foi simplesmente atingir a bioeletricidade em suas células enquanto a sensação dolorosa percorria seu corpo. Embora ele fosse de alguma forma divino e a magia corresse em suas veias, no fundo ele ainda era humano. Bati os pés no chão com força e acelerei em direção a ele, agarrando-o pelo rosto e arremessando-o contra as ruas asfaltadas de Salvoville enquanto submetia a tortura elétrica. Aposto que os fazendeiros ficariam contentes por finalmente termos retirado nossa luta de suas terras agrícolas. Continuei a submetê-lo à tortura usando sua própria bioeletricidade. Ele tentou resistir, mas soltou um grito, pois não aguentava mais. Não vi sentido em ficar jogando para lá e para cá, usando-o para bater em objetos pesados e sólidos quando eles claramente não são tão eficazes. Era melhor focar no interior e causar danos internos. Parei, e ele parecia prestes a desmaiar. Transmutei o chão, e grossas amarras de pedra sólida surgiram do solo e o mantiveram imóvel. Uma em cada braço, o mesmo para as pernas, e uma atravessando sua barriga e costas, fincada no chão, assim como as outras. Levantei a mão direita no ar e algo parecido com uma bolha de ar apareceu, grande a princípio, mas que foi diminuindo lentamente à medida que eu condensava o ar em seu interior. Continuava a encolher cada vez mais, era como comprimir oxigênio num cilindro de mergulho. Só que desta vez, eu o transformava numa pequena bolha de ar nas minhas mãos. Levou cerca de 1 minuto, e era tão pequeno quanto uma pérola de ostra. Podia atravessar qualquer matéria sólida, desde que fosse composta de moléculas, podia atravessar qualquer matéria sólida. Eu a controlei lentamente no ar até que ela passou pela cabeça de Adão Negro, sua força já havia retornado, e ele se libertou das amarras, fazendo-me voar pelos ares em resposta. Eu pairava acima do chão, e era evidente que ele estava realmente furioso. Ao olhar para ele de cima, vi o fim de um homem que detinha os poderes dos deuses. Ele reuniu força suficiente sob os pés, saltando em minha direção e deixando pequenas crateras para trás. Lançou-se no ar com o punho cerrado, pronto para descarregar sua fúria sobre mim. Mas quando ele estava quase na metade do caminho, pronto para desferir o golpe, levantei lentamente a mão e estalei os dedos. Ele caiu imediatamente no chão como um saco de ossos sem vida. Deixei a massa de ar comprimido explodir dentro do cérebro dele, seu corpo caiu no chão enquanto sangue jorrava de seus olhos, nariz e boca. Uma pessoa comum teria tido a cabeça explodida. Permaneci ali, olhando para seu corpo sem vida, para ver se ocorreria algum milagre ou se ele seria ressuscitado por alguma magia. Meus nanites deslizaram pelos meus olhos e formaram uma viseira. Ela destacou o corpo dele e deixou claro que não havia batimentos cardíacos, ele estava morto. Olhei em volta e meu visor revelou que o exército havia criado um perímetro ao redor de Salvoville, numa tentativa de isolar a situação. Obrigado pela emoção, cara, pena que tive que acabar com você assim. Sem nada mais a fazer, voei para o ar, desaparecendo no céu noturno escuro como o breu.
Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 168, capítulo 166. Ponto de vista de Lex Luthor. Isso só pode ser uma piada ridícula. Ele estava sentado em sua luxuosa poltrona enquanto os guardas que ele havia deixado como segurança permaneciam de pé à sua frente, de cabeça baixa. Isso me parece uma piada sem graça. Eu, Lex Luthor, único dono da LexCorp, fui roubado. Ele deu uma gargalhada. Qual de vocês foi o informante que os ajudou a ter sucesso em seu pequeno plano? Perguntou ele, mas ninguém respondeu. Seria quase impossível para eles fazerem um trabalho tão perfeito se não conhecessem o lugar muito bem. A única prova de que estiveram aqui são os hematomas nos seus rostos e os objetos que sumiram. Ele continuava apontando os fatos, mas ninguém se atrevia a admitir que eram os informantes. As câmeras ficaram inoperantes, os seguranças também não podem ser inúteis. Seu mordomo lhe trouxe uma bebida para acalmá-lo, ele pegou o copo de uísque e o virou de uma vez. Quem quer que fossem, não eram amadores. Eram extremamente habilidosos. Chegaram até a entrar no meu cofre pessoal, que usa um sistema de identificação biométrica tripla. Serviram-lhe outra bebida enquanto ele se levantava lentamente da cadeira. Não me importo com o dinheiro, o ouro ou as joias caras que roubaram. Ele caminhou lentamente pela sala, enfatizando cada palavra enquanto falava. Só me importo com duas coisas naquele cofre, e elas foram roubadas. Ele gritou enquanto quebrava o copo no chão, espalhando cacos por toda a parte. Saiam da minha frente, seus inúteis! Ele gritou para eles, e todos obedeceram. Sinto muito por isso, senhor. Mas o senhor precisa se acalmar, disse Mercy ao seu chefe, tentando ajudá-lo a recuperar sua postura calma habitual. Estou calmo, Mercy. Estou calmo, enfatizou ele. O pequeno estoque de kryptonita que eu tinha no meu cofre sumiu. O diamante Kandar que roubamos no ano passado, eu dividi em dois e usei uma parte como moeda de troca para convencer o Adão Negro a se juntar a mim no meu ataque contra a Liga da Justiça da última vez. A outra parte ficou guardada lá. Deixei claro que era a última parte que eu tinha e que seria entregue a ele como compensação por matar aquele canalha, o Ace. Ele fez uma pausa enquanto se virava para olhar para Mercy. Acho que terei que tentar controlar a mente dele e transformá-la em meu guarda-costas pessoal. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto enquanto ele ponderava sobre o assunto. Receio ter mais notícias, senhor, disse Mercy enquanto Lex se virava completamente para encará-la, imaginando que notícia poderia ser pior do que aquela que ele estava enfrentando. Adão Negro foi morto esta noite por Ace, o tirano, relatou ela, e o sorriso no rosto de Lex desapareceu imediatamente. O que? Exclamou ele. Você não achou necessário me informar disso antes? Perguntou, furioso. Estou fazendo isso agora, ela respondeu prontamente. Eu vi as imagens dele em pé de igualdade com o Superman em termos de força e sabia que havia uma pequena possibilidade de ele vencer a luta de alguma forma, então contatei o Adão Negro para terminar o serviço. Ele caminhou lentamente até Mercy enquanto continuava, enfatizando cada palavra. Agora você me diz que ele está morto? Bem, acho que preciso acelerar os planos então. Como está o andamento do trabalho para concluir a caixa materna que aquele mercenário roubou? Perguntou ele a Mercy. Está um pouco lento, senhor, mas estão progredindo e em breve estará pronto para ativação, relatou ela. Diga a eles para acelerarem o processo e terminarem logo. As caixas maternas originais eram capazes de realizar operações interdimensionais. Espero que esta réplica seja boa o suficiente. Com a torre de vigia ao meu alcance, só preciso aperfeiçoar esta caixa materna e governarei não apenas este mundo, mas dominarei outros planetas como um governante supremo. Ele prosseguiu com sua fala com uma risada diabólica, claramente superando o que havia acontecido naquela noite e já seguindo em frente. Ponto de vista de Tom Hendricks. A adrenalina da luta com o Adão Negro ainda corre nas minhas veias, e a emoção de levar socos e me machucar, sem saber se vou vencer, me faz sentir vivo, pelo menos mais humano. É uma mudança bem-vinda em relação à incerteza de estar me transformando em outra coisa, ou de me cansar das pequenas disputas da humanidade.
De volta do confronto épico com faíscas voando, meus pensamentos se voltam para o que vem a seguir. Tenho levado a vida com calma, curtindo o momento, e isso me trouxe até aqui, mas não consigo me livrar da sensação de estar estagnado. Sim, alcancei meus objetivos iniciais, estabeleci uma extensa rede no submundo do crime. Construí uma reputação em um mundo onde apenas criminosos de alto escalão se associam a mim e me tornei a pessoa a quem recorrer para qualquer empreendimento arriscado que possa comprometer suas operações. Construí uma reputação como o corretor mais confiável, que oferece serviços de primeira linha, e montei uma equipe de mercenários incrivelmente competente. Meu próximo passo depende das consequências do caos que a mente perturbada de Lex Luthor deixará para trás. Mas, por enquanto, meu foco está na próxima cidade agitada do universo DC, Metrópolis. Cogito a possibilidade de cursar uma graduação em tecnologia, fundar uma empresa legítima e ascender socialmente como Tom, o jovem e próspero bilionário. Enquanto isso, continuarei a usar minha extensa rede de contatos para obter informações e realizar coisas nos bastidores melhor do que Lex. Ainda bem que já me matriculei numa universidade online. As palavras do meu pai ecoam na minha mente, a importância de um diploma escolar, especialmente quando se lida com burocracias governamentais. Pode ser um gesto sentimental, mas é uma rede de segurança que não posso ignorar. Descobri uma universidade online na Dark Web que poderia acelerar o processo, fornecendo-me um certificado legítimo em apenas um ano, embora com um atalho que ignora os anos de estudo normais. Precisava ter duração de um ano para que, caso alguém decidisse investigar meu caso, tudo estivesse em ordem. É incrível o que se pode realizar com a quantia certa de dinheiro. Quem sabe? Minha empresa pode se tornar a próxima LexCorp ou Wayne Enterprises desta geração. Durante o dia, me apresentarei ao mundo como um empresário de sucesso, enquanto à noite continuarei sendo um membro do submundo do crime. Ainda não entendi por que o dinheiro ganho por meios ilegais sempre me dá uma sensação tão boa. Mas antes da minha grande mudança para Metrópolis, sinto necessidade de uma festa de despedida com os rapazes, assim como eu e Léo fizemos em Central City com o Diamante Hope. Tenho vasculhado a Dark Web em busca de artefatos valiosos, e um em particular despertou meu interesse, a Lança do Destino. Não tenho interesse nisso, mas pareceu interessante, sendo a lança que perfurou Jesus na cruz e tudo mais. Além disso, ouvi dizer que é um objeto muito poderoso e valioso por aqui. Ao aprofundar minha pesquisa, deparei-me com um artigo que indica que a Liga da Justiça o confiscou anos atrás, o que me leva a presumir que agora ele está guardado na torre de vigilância da Liga da Justiça. Ei! Você está fazendo um curso online, já não é um espertinho? Léo pergunta, olhando atentamente para a tela do meu laptop. É tudo uma mera formalidade. O que eu realmente preciso é daquele certificado que eles vão me dar quando eu terminar essa merda. Léo acena com a cabeça em sinal de compreensão. Ah, entendi. Com um sorriso maroto, assegurei-lhe, pode falar à vontade, Jason não está em casa. Por que você não deixa ele conhecer esse seu lado? Eu sei que você não confia muito em ninguém, mas não seria tão ruim confiar em alguém que já é como família para nós. Léo insistiu, me lançando um olhar cúmplice. Família, hein? Reflete sobre meu passado enquanto uma lembrança sombria me invadia, em forma de flashbacks. Já fui traído por um membro da família, alguém que eu considerava uma figura paterna. Léo oferece suas condolências, embora à sua maneira peculiar. A traição da família pode realmente mexer com a sua cabeça. Sim. Desde então, tenho sido cautelosa, mantendo meu círculo social tão pequeno quanto um ponto vermelho. Ele está conquistando essa confiança aos poucos, mas com certeza chegará lá, respondi. Então, onde está meu pacote? Perguntei enquanto esfregava as mãos. Léo se aproximou e colocou o pendrive na minha mesa. Tenho outra coisa para você, uma pequena lembrança da minha viagem a Metrópolis, uma raridade do mercado negro. Não consegui conter um sorriso irônico quando ele revelou um pedaço de kryptonita. Legal. Eu tinha uma faca feita de kryptonita, mas tive que reaproveitá-la para fazer um soco inglês. Léo ergue uma sobrancelha, ligeiramente perplexo. Com isso, acho que você pode realmente se soltar.
A criptonita que ele me trouxe foi suficiente para forjar uma lâmina e cerca de 7 balas, uma adição intrigante ao meu arsenal. Enquanto você fica aí empolgado com isso, vou vender o diamante Kandar que guardei para mim, junto com os outros que roubamos, Léo me informou com um sorriso presunçoso enquanto saía do meu quarto, insinuando em suas últimas palavras que a operação havia sido camuflada com sucesso como um roubo. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 169. Capítulo 167. Ponto de vista do Batman. Nas profundezas cavernosas da Batcaverna, Batman estava sentado em sua cadeira de alta tecnologia, debruçado sobre um tesouro de dados que havia compilado diligentemente nos últimos dias. As telas ao seu redor iluminavam seu rosto com um brilho azul misterioso enquanto ele examinava o labirinto de informações. Com um toque preciso no teclado, ele ativou um catálogo de áudio e começou a narrar suas descobertas. Arquivo Delta, C4035. Assunto: Ace, o tirano. O sujeito em questão provou ser uma ameaça iminente, muito mais perigosa do que eu havia imaginado inicialmente. Essa figura mascarada travou uma batalha feroz contra ninguém menos que o Superman, emergindo como um adversário à altura do próprio Homem de Aço. O renomado Adão Negro encontrou seu fim pelas mãos de Ace. A voz do Batman tornou-se mais sombria enquanto ele continuava. Caso a Liga da Justiça se veja envolvida em um confronto com Ace, o tirano, é imprescindível classificá-lo como uma ameaça. Ele demonstrou inequivocamente a capacidade de enfrentar seres com poderes divinos. Investigarei mais a fundo para descobrir informações sobre suas habilidades e sua verdadeira identidade. O catálogo de áudio chegou ao fim, e Batman ficou a contemplar a gravidade da situação. Enquanto se perdia em seus pensamentos sombrios, uma notificação do site do arquiteto iluminou sua tela. Ele se inclinou para a frente, sua expressão jamais traindo a intensa concentração, e clicou rapidamente na mensagem. Tenho uma coisa para você, dizia a mensagem, as palavras claras e inequívocas. O que você encontrou? Perguntou Batman secamente, ignorando as formalidades e indo direto ao assunto. A resposta que veio apenas confirmou suas suspeitas anteriores. Vocês todos foram peões involuntários no grande plano de Lex Luthor. Na noite em que os heróis foram retratados como inimigos do Estado, Lex orquestrou toda a operação. A mente do presidente estava sob sua influência sinistra, e ele utilizou seu grupo de homens alegres como degraus em sua ascensão ao poder. Então, qual é exatamente o objetivo final dele? Insistiu Batman, com a voz carregada de urgência. Ele almeja dominar este mundo. Ultimamente, tem sido movido por um desejo insaciável de conquistar o que considera um mundo superpovoado e repleto de intelectos inferiores. Portanto, tornar-se presidente foi apenas um passo em direção à sua verdadeira ambição. A resposta foi inequívoca, correto. Ele precisará de uma imensa construção tecnológica para ampliar suas habilidades de controle mental e subjugar o mundo inteiro. Ninguém manterá sua vontade, todos adorarão cegamente a figura careca como um falso deus. Batman ponderou sobre a situação desesperadora, com sua determinação inabalável. Há algum indício de que ele já possua a tecnologia necessária para aprimorar suas habilidades psíquicas? A resposta veio com um tom de presságio. Não, ele atualmente não possui essa tecnologia. No entanto, acredito que ele possa estar de olho na torre de vigilância da Liga da Justiça no espaço. Ela oferece a plataforma perfeita e possui o poder necessário para executar seu plano nefasto. Batman cerrou os dentes, pronto para defender a base a qualquer custo. Não há a menor chance de ele ter sucesso em uma empreitada tão audaciosa. O arquiteto, imperturbável, manteve sua posição. Certo, se você diz. Mas há algo mais que você deve saber, dada a sua participação na Liga. Lex possui uma caixa materna feita a partir de restos de uma caixa materna interdimensional real. Suas intenções podem ser muito mais grandiosas do que ousamos imaginar. É imprescindível que você e seus aliados o impeçam o mais rápido possível, ou isso poderá significar o fim da humanidade como a conhecemos. Batman assimilou a nova informação. Você se saiu bem.
Seu generoso pagamento serviu como ampla motivação para meus esforços, respondeu o arquiteto. Assim que Batman se preparava para encerrar a conversa, outra mensagem chegou, trazendo um vislumbre de esperança para sua alma sombria. Como um bônus ao seu pedido, consegui descobrir a localização de Speed. Speed? Perguntou Batman, com um toque de curiosidade na voz. Sim, o velocista escarlate, o borrão vermelho, o membro da Liga com o maior potencial, na minha opinião, o Flash. Presumo que esta informação não seja gratuita, comentou Batman, já ciente dos termos implícitos. De fato, isso tem um preço. Como diz o ditado, se você é bom em alguma coisa, nunca faça de graça. Neste caso, refere-se aos meus serviços. Batman aceitou o inevitável. Quanto lhe custará para me fornecer a localização exata dele? 25.000. É o preço que condiz com os riscos que assumi. É certamente um preço justo. Muito bem, estou efetuando o pagamento neste exato momento, confirmou Batman, concluindo a transação como fizera com o serviço anterior do arquiteto. Recebido. Você receberá um arquivo contendo detalhes das informações que compartilhei até agora, bem como a localização exata dele, e caberá a você garantir o retorno do seu camarada. Batman acessou o arquivo, decifrou seu conteúdo e analisou as informações nele contidas. Ele enviou uma mensagem final, refletindo sobre o nível de competência do arquiteto. Todas as suas tarefas são executadas com esse nível de detalhe? Perguntou Batman. Claro que sim. Meus clientes não esperam menos, considerando os honorários substanciais que pagam. Foi um prazer fazer negócios com você e espero enfrentar missões ainda mais desafiadoras no futuro. Batman encerrou a conversa sem dizer mais nada, mas murmurou para si mesmo, vamos torcer para que não seja necessário. Com o dossiê em mãos, ele se levantou da cadeira, sua presença imponente intacta. Batman contatou os membros da Liga, com exceção do Superman, convocando-os à torre de vigilância da Liga da Justiça para discutir a iminente missão de resgate do Flash. Ponto de vista de Tom Hendricks. Últimas notícias. O mundo mais uma vez se viu à mercê de Ace, o tirano, um homem que não demonstrava compaixão por aqueles que ousavam se opor a ele. O noticiário revelou a chocante história do confronto final entre o Homem de Aço e Ace, o tirano, confirmando a notícia alarmante da derrota do Superman nas mãos desse formidável adversário. Na sequência dessa revelação surpreendente, as ondas de rádio ecoaram com a declaração da morte de Adão Negro pelas mãos da mesma figura enigmática. Tom Hendricks desceu as escadas de sua luxuosa casa, observando casualmente o caos que se desenrolava na tela da televisão. Vejam só quem voltou às manchetes, comentou ele displicentemente, dirigindo-se à geladeira. Sentados na sala de estar, Jason e Léo estavam absortos no noticiário, assimilando a gravidade da situação. Jason, com sua audácia característica, expressou sua incredulidade. Justo quando penso que vislumbrei sua força, ele surpreende a todos novamente. Como ele pode ser tão forte assim? Ele simplesmente é assim, respondeu Léo, com sua postura calma e serena em nítido contraste com a exuberância de Jason. Jason não se deixou deter facilmente. Não, ele é tipo um super-humano turbinado para derrotar o Superman desse jeito. Enquanto a cobertura jornalística continuava, Tom permaneceu em silêncio, absorto em sua refeição. O espanto de Jason era compreensível. Afinal, durante anos, acreditou-se amplamente que o Superman era uma força indomável, praticamente invencível. No entanto, ali mesmo, na tela, estava a filmagem de Ace, o tirano, espancando brutalmente o Homem de Aço, seus punhos um turbilhão de fúria. Um segundo clipe mostrava Ace segurando o corpo inconsciente do Superman no alto, antes de jogá-lo impiedosamente no chão. Nossa, nunca pensei que veria o dia em que o Superman levaria uma surra, comentou Jason, com a voz carregada de admiração. Léo, no entanto, parecia ter uma perspectiva diferente. É uma visão surpreendentemente satisfatória, não acha? Ele olhou para a cozinha, onde Tom continuava a jantar em silêncio. Enquanto Jason e Léo trocavam comentários sobre a notícia da derrota de Adão Negro, os pensamentos de Tom seguiam um rumo diferente.
Ele refletia sobre as informações que havia descoberto no computador pessoal de Lex Luthor, segredos e riscos que poderiam colocar o mundo inteiro em perigo. A caixa materna em posse de Lex era motivo de grande preocupação, reconstruída a partir dos restos de uma caixa materna interdimensional real. Aquilo o atingiu com um profundo senso de ironia. Ele próprio aceitara a missão de roubar a caixa materna e, sem saber, a entregará a um empregador, desconhecendo que o próprio Lex Luthor havia encomendado a tarefa. Sua consciência não questionara a identidade do empregador nem suas intenções na época. Agora, ele não podia se dar ao luxo de ser indiferente, pois o destino do mundo estava em jogo. A mente de Tom fervilhava com as possibilidades. Por que ele correria um risco tão grande? Murmurou para si mesmo, ponderando as implicações das ambições audaciosas de Lex. Ele se levantou e voltou para seu quarto, batendo no relógio enquanto dava uma ordem à sua inteligência artificial, Genvin. Genvin, reúna tudo o que puder encontrar sobre Darkseid de a última vez que ele causou problemas na Terra. Genvin obedeceu diligentemente, reunindo um acervo de filmagens, imagens, reportagens e informações sobre o assunto. Tom assistiu com a respiração suspensa enquanto o material se desenrolava, oferecendo um vislumbre angustiante do passado. Revelou uma invasão por forças alienígenas que mataram humanos abduzidos, deixando destruição por onde passavam. As cenas mais arrepiantes retratavam o confronto de Darkseid com os membros da Liga da Justiça. Ele os derrotou com facilidade, como se fossem meras crianças, diante de uma figura colossal e malévola cuja mera presença exalava a maldade. Tom ficou perplexo com os poderes de Darkseid, que desafiavam a compreensão convencional. Telecinese, uma visão de calor abrasadora que superava até mesmo a do Superman em precisão, força bruta e velocidade, essas eram apenas algumas das habilidades à disposição de Darkseid. Estava ficando evidente que o grande plano de Lex poderia envolver a invocação de um demônio real das profundezas do Vale de Hades, no submundo, com a crença equivocada de que ele poderia controlar uma força tão maligna se a situação se complicasse. Foi uma pena o que aconteceu com Adão Negro, pois, não fosse por sua arrogância, Tom estava ansioso para fazer um acordo com ele algum dia. Mas, por outro lado, ele descobriu que a magia era sua criptonita e que era letal para ele. Se não conseguisse tê-lo como aliado, então ele precisava morrer. Contudo, enquanto ponderava sobre a ameaça que Darkseid representava, Tom se perguntava se a magia sequer teria algum efeito sobre esse adversário formidável. Talvez Raven, Constantine e o portador do capacete dourado pudessem deter a chave para neutralizar o poder insidioso de Darkseid. Embora duvidasse que fossem de muita ajuda, pois a violência pura parecia ser mais eficaz contra ele. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 170, capítulo 168. Sentados ao redor de uma mesa solene no Salão da Justiça, dentro da imponente torre de vigilância da Liga da Justiça, os membros principais da Liga se reuniram a pedido solene do Batman. A ausência de seu líder icônico, o Superman, era palpável, e uma sensação de inquietação pairava no ar. Obrigado a todos por virem. Sei que é estranho realizar uma reunião sem o Superman, mas dada a sua situação atual nas garras de Lex Luthor, não temos outra escolha a não ser prosseguir, começou Batman, com sua voz rouca carregando um ar de urgência. Ele fez uma pausa por um instante, seu olhar percorrendo os heróis reunidos antes de continuar. Pode haver uma maneira de resgatar o Superman do controle de Luthor, mas isso exigirá que o capturemos primeiro. Batman recostou-se na cadeira, sua determinação inabalável. No entanto, o principal objetivo desta reunião ia além da situação com um homem de aço. Mas não foi por isso que os convoquei. Finalmente conseguimos informações sobre o paradeiro do Flash, um colega nosso que desapareceu sem deixar rastros. Ele sumiu junto com o Superman, mas não reapareceu desde que o Superman voltou, tendo sofrido lavagem cerebral durante o tempo em que esteve em cativeiro. Os membros da Liga, que não são estranhos à adversidade, reagiram com uma mistura de preocupação e esperança. Sério, exclamou o ciborgue, com um lampejo de otimismo em seus olhos mecânicos. Finalmente uma boa notícia,
Espero que ele esteja ileso, acrescentou a Mulher Maravilha, com sua voz majestosa transbordando empatia. Arqueiro Verde, recostando-se na cadeira, compartilhou seus pensamentos. Speed desapareceu na mesma noite que o Superman, mas nunca mais reapareceu depois que o Superman se aliou a Luthor. Comecei a achar que ele poderia estar morto ou algo pior. Então, onde ele está agora? Perguntou Lanterna Verde, o sempre otimista portador do anel. Batman se levantou e caminhou até uma tela holográfica próxima, que projetava um arquivo revelando um Flash desgrenhado, vestido com seu característico traje vermelho, porém exausto e preso em uma cela. Ele estava encolhido em um canto, sua linguagem corporal demonstrando cansaço. De acordo com as informações que obtive, o Flash se mostrou imune ao controle mental de Luthor, e eles o mantiveram confinado em uma cela equipada com tecnologia de supressão de poderes meta-humanos. Apesar de seus esforços, eles não conseguiram infiltrar sua mente, explicou Batman, com a voz carregada de urgência. Ele prosseguiu, submeteram-no a experiências, tentando decifrar e controlar a origem da sua velocidade. Sedaram-no, drogaram-no e tentaram vários métodos, mas a sua pesquisa foi inútil. O Lanterna Verde expressou o sentimento coletivo da sala, dizendo, ele passou por muita coisa neste último mês. Batman se virou para Aquaman e dirigiu-se a ele diretamente. Qual é a nossa estratégia para a missão de resgate? Aquaman, que estivera ausente das funções da Liga devido a certos problemas em seu reino, inclinou-se para frente e prestou-lhe toda a sua atenção. Batman revelou, nossa maior arma é o elemento surpresa. Para evitar que esta missão se torne um escândalo na mídia caso as coisas deem errado, não usaremos nossos trajes habituais. Você está sugerindo que nos vistamos como ninjas? Perguntou o Lanterna Verde, com um toque de divertimento. Não, vamos prosseguir com um traje todo preto, esclareceu Batman enquanto clicava em um botão que ativava o mecanismo que revelava o novo traje, um traje preto feito sob medida para a Mulher Maravilha, o Aquaman e ele próprio, sem quaisquer marcas distintivas. Com a chegada da noite, os membros da Liga embarcaram em sua missão. Mais tarde, chegaram a um bunker subterrâneo, uma antiga instalação de pesquisa supostamente pertencente à LexCorp, mas convenientemente ausente dos registros públicos. Executaram uma descida furtiva do jato invisível de Diana, pousando com a graça e a precisão que condiziam com seu status lendário. Aquaman usou silenciosamente seus poderes aquáticos e incapacitou qualquer membro da equipe de segurança em seu caminho enquanto continuavam avançando. Batman, com a graça de uma sombra, moveu-se em direção à sala de vigilância enquanto a Mulher Maravilha permanecia de sentinela, sempre vigilante. Na sala de vigilância, Batman avistou 4 indivíduos, 2 absortos assistindo às telas, um entretido comendo salgadinhos e outro fixado em um smartphone. Vou comer um lanche, como Jimmy aqui, disse o último, acenando com a cabeça na direção do colega que comia um lanche. Ele ajeitou o cinto e saiu da sala, abandonando seu posto temporariamente. Batman aproveitou a oportunidade e atacou furtivamente o guarda desavisado pelas costas, deixando-o inconsciente. Que diabos! Exclamou um dos homens, cada vez mais confuso. Batman, imperturbável, lançou uma bomba de fumaça com gás sonífero na sala. O aviso do compatriota ecoava em seus ouvidos. É um gás nocauteante, gritou ele, mas era tarde demais, o gás já havia feito efeito e ambos caíram no chão inconscientes. Batman apagou qualquer vestígio da presença deles, substituindo as imagens de vigilância atuais por uma gravação do dia anterior, no mesmo horário. Ele então se dirigiu à cela onde o Flash estava confinado. Enquanto isso, a Mulher Maravilha e o Aquaman garantiram a segurança do perímetro da instalação, criando uma passagem segura para o Batman alcançar o velocista cativo. Conforme avançava, o Batman manteve sua proficiência, neutralizando qualquer guarda que cruzasse seu caminho com uma precisão e agilidade assustadoras. No entanto, uma reviravolta inesperada ocorreu quando as luzes verdes que iluminavam os corredores mudaram repentinamente para um tom vermelho ameaçador. Alarmes estridentes ecoaram por toda a instalação, alertando para a presença de um intruso. Asterisco aviso, alerta de intruso? Alerta de intruso, aviso asterisco. A Mulher Maravilha contatou rapidamente o Batman através de seus comunicadores, com a voz carregada de urgência. Pensei que você tivesse a situação sob controle.
Como os alarmes dispararam? Batman respondeu sem qualquer traço de dúvida na voz: sim, eu fiz. Alguém deve ter encontrado um dos guardas inconscientes e dado o alarme. Isso não muda nosso plano. Continuem como combinado. Com a missão à beira do colapso, a Liga manteve-se firme em sua resolução, determinada a resgatar seu camarada a qualquer custo. Bom dia, pessoal, cumprimentou Tom alegremente, vestindo um roupão enquanto se dirigia à cozinha em busca de café. Tom parecia estar de ótimo humor e Jason não pôde deixar de comentar sobre o comportamento incomum de Tom naquela manhã. Quem é você e o que fez com o Tom? Hahaha, muito engraçado, respondeu Tom em tom de brincadeira. Léo, absorto nas manchetes matinais do jornal, deu sua opinião sobre o assunto. Não dá para culpar o garoto, Tom. Todos nós sabemos que você não é uma pessoa matinal, pelo menos não tão cedo. Tom, ainda de bom humor, questionou os hábitos de Léo em relação à leitura de jornais. Não sei por que você lê jornais quando as notícias estão literalmente ali na TV. Léo explicou seu novo hábito de ler o jornal, uma mudança que atribuiu à influência de Tom desde que ele se mudou para lá. Jason, no entanto, não se deixou abalar tão facilmente e insistiu para que Tom explicasse o motivo de seu humor incomum. Não tente mudar de assunto, diga-nos o que a deixou de tão bom humor, insistiu ele. Não tenho certeza se alguma vez a vi tão animada, acrescentou. Vamos lá, pessoal, está um dia lindo. Precisamos aprender a apreciar as coisas boas da vida, as pequenas coisas como o nascer do sol. Ele tomou um gole de café, claramente ignorando Jason. Jason, que não gosta de deixar mistérios sem solução, respondeu às táticas evasivas de Tom. Tudo bem, guarde seus segredos, antes de ir para a garagem para seus exercícios matinais. Na verdade, o bom humor de Tom se devia à proximidade das festas de fim de ano, um período em que o universo DC costuma sofrer ataques repentinos de vilões insanos. E considerando os planos atuais de Luthor, o Natal pode acabar se tornando uma batalha sangrenta naquele ano. Léo tentou ignorar o humor incomum de Tom e simplesmente deu de ombros. Ele queria fazer algumas perguntas a Tom e aquele momento pareceu uma boa hora para isso. Dobrou o jornal que tinha na mão e caminhou até o lado de Tom na cozinha. Então, você descobriu o grande plano de Luthor nos arquivos que você me pediu para roubar? Tom, momentaneamente surpreso com a persistência de Léo, tomou um gole deliberado de seu café antes de responder. Sim, eu fiz. Tudo o que posso dizer é que Lex Luthor é mais psicótico do que as pessoas pensam. Léo, nada surpreso com a resposta de Tom, prosseguiu com suas perguntas. Se esse cara vai acabar com o mundo como conhecemos, por que você ainda não o eliminou? Você claramente tem poder suficiente para acabar com o pânico que o mundo está vivenciando neste momento. Tom, sempre querendo manter suas intenções em segredo, reconheceu a curiosidade de Léo. Perguntas e mais perguntas. Você continua curioso como sempre, cara, nunca muda, apenas se adapta. A resposta para sua pergunta é que eu gostaria de ver a expressão no rosto de Lex Luthor quando seus planos desmoronarem diante dele, como aconteceu com os anteriores. Tom tomou outro gole de café enquanto continuava. Ele pode até conseguir o que quer desta vez, mas corre o risco de atrair um mal avassalador. Além disso, se eu o eliminasse, teria que dar um jeito de limpar o nome dos heróis, e isso seria um grande transtorno. Gostaria que eles resolvessem seus problemas e também gostaria de ver até onde esse lunático está disposto a ir pelo poder. O que você quer dizer com isso? Perguntou Léo, sem ter certeza do que Tom queria dizer com aquela afirmação. A conversa deles foi interrompida pelo som da campainha, que chamou a atenção de ambos. Léo checou o monitor de segurança que Tom havia instalado e não conseguiu identificar o visitante. Quem é o gato na sua porta? Perguntou a Tom, que estava ocupado preparando alguns sanduíches. Genvin, quem está na porta? Perguntou Tom da cozinha, pedindo a Genvin que verificasse a identidade do visitante inesperado. Genvin respondeu prontamente, identificando intrusa. Identificação concluída. Selina Kyle, também conhecida como Mulher Gato, uma ladra e assaltante de casas com sérios problemas de confiança. Suas atividades criminosas a tornaram muito engenhosa, fazendo dela uma vilã intermitente e uma aliada ocasional do Batman.
Ao ouvir isso, Tom deu os toques finais no último sanduíche que estava preparando. Apenas algumas semanas para o Natal, e eu já estou recebendo uma surpresa, comentou ele, enquanto caminhava até a porta da frente para receber o visitante inesperado.